Hoje, no nosso quadro Conhecendo o Psicólogo que atua no serviço público, vamos entrevistar a psicóloga Karina Lima, que atua na Prefeitura de Barueri e também é diretora da Educa Psico. Olá, Karina, tudo bem? Olá, tudo bem, Mariana? Então tá, Karina, conta um pouquinho pra gente sobre a tua área de atuação na Prefeitura aqui de Barueri, onde exatamente que você trabalha, que atividades que você desempenha. Bom, primeiramente é um prazer, poder falar com os nossos amigos psicólogas, colegas de profissão. E na Prefeitura de Barueri eu atuo no Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, Lá, quando eu fui chamada para atuar, nessa área, eu nunca imaginava, que ia ser direcionada para um Conselho Municipal, pois os conselhos são órgãos deliberativos, consultivos, que não prevêem necessariamente um psicólogo, para atuar aí, na composição do quadro de conselheiros. Então, foi um desafio para mim, eu tive que estudar o tema, fazer cursos, e hoje, depois de passados quase 4 anos, eu me sinto satisfeita na minha profissão, apesar das dificuldades que nós temos nesta área, drogas que tem tido tanta repercussão, atualmente, então a gente tem que empreender um trabalho. Mas respondendo a tua pergunta, de forma objetiva, as atividades que eu realizo, nessa minha atuação como psicóloga são, reuniões intersetoriais, e a participação nas reuniões do conselho, elaboração de cursos, e avaliação desses cursos, de projetos, visitas às entidades que atendem, dependentes químicos, entre outras atividades. Legal, Karina, muito bom. E, na tua opinião, quais são as vantagens e desvantagens de atuar no serviço público municipal? Bom, Mariana, é um pouco difícil responder esta pergunta porque sugere uma comparação com as outras esferas, municipal e estadual. E até para alguns aspectos isso é válido, por exemplo, para salário, Os salários dos concursos federais, eles são realmente salários maiores que os estaduais e municipais. Contudo, se você for comparar o salário de uma prefeitura com o do estado, muitas vezes o salário do estado é inferior ao de uma prefeitura. Então, é difícil fazer essa comparação. Mas podemos pensar na gestão da instituição. Ao invés de pensar nas esferas, a gestão, quanto ela abre espaço para o psicólogo, quanto ela valoriza o profissional. Então, a partir daí, é possível o profissional ele fazer essa comparação entre as instituições. Eu acho que é mais fácil ele ver as vantagens e desvantagens de cada instituição, de atuar em determinada instituição. Então, ele precisa conhecer, conversar com quem atua na instituição, conversar, entrar em contato com a RH, perguntar das vantagens. Eu acredito que esse é um caminho adequado para o profissional saber quais são as vantagens e desvantagens para ele ingressar numa instituição. Legal, Karina. Karina, e esse foi o teu primeiro emprego em serviço público? Não, eu comecei no RH da Prefeitura de Bauru, São Paulo, como estagiária. Depois eu fui logo que eu terminei a faculdade, eu já atuei na FEBEM, hoje Fundação Casa, e depois atuei no Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guarulhos, e por fim agora estou na Prefeitura de Barueri. Mas todos foram por concurso público, inclusive o estágio, foi uma aprovação em concurso público. Já tem uma trajetória aí grande, Isso. Então, no serviço público. E conta um pouquinho pra gente como é que você se preparou para passar nesses concursos. Bom, eu iniciei meus estudos logo no último ano de faculdade, da psicologia, Eu comecei estudando, a gente estudava em grupo, com os colegas de sala, Fazíamos um grupo de estudo, para alguns concursos. E daí logo eu ingressei na Fundação Casa, que é um concurso pouco concorrido, até pela instituição, mas que foi muito importante para mim, me abriu muitos caminhos para a minha trajetória profissional, para a minha trajetória acadêmica. Então, foi válido, estar lá e conhecer também a instituição, o trabalho que é feito. E aí, como eu almejava outros concursos, eu continuei estudando, mesmo estando lá já na Fundação Casa.
Então, eu me preparava assim, eu estudava, como eu trabalhava 40 horas semanais, eu estudava durante a noite, né? Eu, todos os dias da semana, só descansava aos finais de semana e eu descansava mesmo, né? Porque eu já trabalhava 40 horas, já estudava, fazia o estudo à noite e eu descansava mesmo no final de semana. Acho que isso é importante, né? O descanso, o lazer, isso, né, contribui para o estudo, né? Então, nesse sentido foi que eu me preparei, né? Estudando, recolhendo recolhendo informações, né, a partir dos editais, eu pesquisava na biblioteca, pesquisava na internet, né, e tinha uma certa dificuldade até para reunir os materiais por conta do tempo do edital, né, e isso que foi que me deu a ideia da EducaPsico, de criar a EducaPsico, né, que tem um material mais organizado e jamais que seja possível se antecipar ao... Que facilite, então, o estudo, né? Exatamente. Dos candidatos. Isso. Legal. Karina, e o que você poderia dar de dicas para os nossos internautas que estão se preparando para os concursos, que estão estudando? O que você poderia dar de dica para eles? Bom, estudar para concurso público não tem segredo, Mariana. Estudar para concurso público é se dedicar, né? É se organizar, é reunir, né? É estudar a partir das provas que você já fez, né, observar os erros que você vem, né? Não adianta só prestar as provas e não avaliar, né, o seu desempenho. Ver as provas, corrigir quando sai o gabarito, né, olhar onde está errando mais, focar, né, na matéria em que você está errando mais, né, se antecipar ao edital, estudar com antecedência, né? Não tem segredo. Eu acho que é dedicação mesmo e se organizar para isso. Outra dica que eu daria é que sempre que o candidato comprar uma apostila, né, um curso, ou que ele, né, investiu o seu tempo, que ele poderia estar fazendo outras coisas, né, pensar, né, por que está querendo ingressar no serviço público. Eu acho que esta pergunta ajuda, né, responder essa pergunta ajuda na satisfação profissional, né, ele entender as suas escolhas e buscar um caminho no serviço público que lhe dê satisfação, né, profissional, que também possa contribuir aí para a população. Então, eu acredito que depende muito, né? Tem muitos psicólogos que podem fazer uso de um cargo público, né? Muitas pessoas, né? Não digo nem os psicólogos em si, mas muitas pessoas que podem usar o cargo público como uma muleta, né, para outros projetos. Eu acho que isso não é legal. Eu penso que o psicólogo tem que focar, né, no seu interesse, na sua satisfação profissional e se dedicar, né, para fazer um bom trabalho na instituição. Até pela motivação também que ele vai ter, né? Isso, exatamente. Karina, para encerrar, conta um pouquinho pra gente da história da EducaPsico, como que você idealizou esse projeto, como que surgiu a EducaPsico? Bom, como eu já falei um pouquinho, né, surgiu a partir das dificuldades que eu encontrava para estudar, né, para concurso público. Concurso público é uma coisa muito dinâmica, né, que abre, né, o edital, né, é lançado o edital e logo já tem a prova. E aí eu percebia que era muito difícil reunir tudo, né, que é exigido no edital, porque muitas vezes são editais com muitos temas, com muitas bibliografias para estudar. E aquilo foi me intrigando, porque na área do direito e outras áreas tem, né, tem material. E eu ficava, por que não, né, a gente não pensar nesses materiais a partir dos editais, né? E fiz uma pesquisa nas provas que eu já tinha realizado, busquei outras provas e fui buscando, fui trazendo os conteúdos e bibliografias que mais caíam, né? Então, tem toda uma equipe que elaborou o material, né, para a EducaPsico, e hoje nós temos os materiais, né, condensados, de fácil leitura, né, que proporciona ao psicólogo poder se preparar com mais qualidade, apesar do pouco tempo. Né? Ressaltamos que é importante, né, o psicólogo ele também buscar outras fontes, né, livros, né, não ficar só na apostila, né, provas, né, a gente tem os cadernos de teste também, treinar faz parte, né, da preparação. Então, que se antecipe mesmo ao edital, né, que não fique só esperando sair o edital e estude rapidamente. Foi isso, a ideia da EducaPsico foi por uma dificuldade mesmo, uma necessidade que eu via nesta área de fazer algo, e ela vem crescendo, vem com novas propostas como vem, né, agora a Web TV, então a gente só espera contribuir para os estudos, né, eu acredito muito que o estudo pode melhorar
até o desempenho do profissional lá no serviço público, porque se ele conhece já o que espera ele lá, então ele vai conseguir, né, fazer uma atuação mais, com mais qualidade. Então, para isso que surgiu a EducaPsico. Bom, Karina, gostaria de agradecer a sua presença aqui, foi ótima, acho que ajudou bastante os nossos internautas a conhecer um pouquinho mais, né, do serviço público, algumas dicas. Tá certo. Eu que agradeço, Mariana, pela oportunidade e espero, né, que a EducaPsico, né, continue a contribuir para os candidatos, né, para os psicólogos candidatos a concursos públicos. Obrigada.